Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos refazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Já temos feito essa mesma leitura várias vezes e vamos continuar fazendo até o término da nossa exposição desse texto. E para o estudo da escola dominical, nós vamos reler a continuação desse texto, dos versículos 13 a 18, conforme fizemos no domingo passado. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. No desenvolvimento do assunto desta exposição, que é a maneira de vivermos e agradar a Deus, nós falamos a respeito de viver em santidade. E no domingo passado falamos sobre viver em amor. E então nós meditamos um pouco a respeito do que seja o amor e como ele deve ser praticado. Jesus Cristo nos ensinou que a expressão do amor que nós devemos para com Deus é a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo disse que se nós o amamos, guardaremos a sua palavra. Esse guardar aí é no sentido de obedecer, praticando. Então, nós expressamos o nosso amor para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da obediência à sua palavra. Agora, nós vamos falar sobre um outro envolvimento do que significa viver e agradar a Deus, que é o viver em harmonia. Aqui no texto diz que nós devemos viver tranquilamente, cuidar
do que é nosso e trabalhar com as próprias mãos, como nos foi ordenado. Isso está aqui a partir do versículo 10, onde o apóstolo Paulo, terminando de falar a respeito do amor que eles efetivamente estão praticando, ele começa a dizer: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Aqui, o sentido que a palavra de Deus tem para esse tipo de vida que o apóstolo Paulo está ordenando que nós tenhamos, esse tipo de vida ele só pode ser estabelecido por um conjunto de coisas e de relacionamentos que a Bíblia chama de harmonia. Isso também é mostrado na carta aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo usa a palavra harmonia. É o mesmo ensino lá em Filipenses e aqui em Tessalonicenses. É o mesmo tipo de vida que agrada a Deus. Só que lá em Filipenses ele usa literalmente a palavra harmonia. E aqui ele distribui essa palavra nas ações da harmonia. Diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é nosso e trabalhar com as próprias mãos. Eu quero chamar a atenção mais uma vez para a palavra diligência. Ele pede que nós diligenciemos em viver tranquilamente. O verbo diligenciar vem da palavra diligência. A palavra diligência é o ato ou efeito de diligenciar em fazer alguma coisa. E o verbo diligenciar, ele implica em ação contínua e dinâmica. É uma coisa que a pessoa deve estar sempre fazendo o tempo todo. É algo que não pode sofrer solução de continuidade, ou seja, não pode ser interrompido durante algum tempo para ser retomado depois. O Novo Testamento usa muito essa palavra diligência com relação à vida cristã. Porque a vida cristã, ela precisa ser vivida diante de Deus de uma forma contínua, ininterrupta e também progressiva. Nós acabamos de ler sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, santificação é uma espécie de poder dinâmico que precisa estar atuando o tempo todo na vida do crente, sem parar, sem interrupção. O crente não pode se santificar durante uma semana e falhar outra semana e retomar na outra. A santificação é um processo dinâmico, ininterrupto, contínuo. É como a fonte de energia que não para de fornecer energia. Quando a luz acaba na nossa casa, é um transtorno. E nós ficamos torcendo para ela voltar o mais rápido possível. O ideal é que ela nunca acabe.
é que ela esteja sempre presente, nós precisamos dela o tempo todo. A diligência, ela precisa ter esse dinamismo, essa continuidade. E a diligência aqui é por viver tranquilamente. Aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, quem está tranquilo o tempo todo? Nós estamos falando de uma tranquilidade que não está subordinada às circunstâncias. Essa tranquilidade que Paulo está dizendo não se refere às circunstâncias, por exemplo, no relacionamento. O relacionamento com as pessoas pode sofrer ataques o tempo todo. O relacionamento com as pessoas tem altos e baixos. Mas essa tranquilidade não depende de circunstâncias. Nós estamos falando de uma tranquilidade aqui que vem de Deus, pela fé em Deus. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós podemos estar tranquilos. Uma pintura, certa vez, foi usada como expressão de tranquilidade, porque ela mostrava um pássaro pousado em um galho que saía de uma catarata, de uma queda d'água. E o pássaro estava ali tranquilo, quieto, naquele galho, tendo atrás de si uma queda fantástica de uma cachoeira, fazendo um enorme barulho, um enorme fragor. Mas ele estava ali tranquilo. Deus pode nos possibilitar viver tranquilo em toda e qualquer situação. Nós podemos viver tranquilos ao lado de um vizinho que passa a noite inteira com o som ligado no mais alto volume. Nós podemos estar tranquilos numa fila que está sendo furada por alguém e ninguém se importa. Nós podemos estar tranquilos no trânsito, mesmo quando alguém nos dá uma fechada. Nós podemos estar tranquilos em toda e qualquer situação, na mais adversa que seja, se nós simplesmente confiarmos em Deus e dependermos dele, sabendo que em toda e qualquer situação Ele está conosco. No Antigo Testamento, por várias vezes, Deus fez questão de frisar para o seu povo: o Senhor está no meio de ti. O Senhor, o Deus de Israel, é quem te guarda. O Senhor lançou fora os teus inimigos. O Senhor afastou todas as sentenças que eram contra ti. Deus está contigo, Deus está no meio de ti. Esta é a nossa realidade e nós precisamos assumi-la, ter consciência dela em todos os momentos, principalmente nos momentos adversos, nos momentos quando nós somos ofendidos, caluniados, atacados. Se a palavra de Deus diz que nós devemos viver tranquilamente, é porque isso é possível.
porque o poder de Deus está conosco para isso. E esse viver tranquilo, ele precisa ser não apenas individual, mas também coletivo, como igreja. Nós estamos sendo atacados de todos os lados nestes dias como igreja e vamos continuar sendo atacados. No estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, nós vamos ver que a perseguição à nossa fé vai se intensificar. A perseguição, e toda a aflição e angústia que envolve essa perseguição vão se intensificar. E a Bíblia vai continuar nos exigindo que nós vivamos tranquilamente. Vai continuar exigindo que nós intercedamos pelos nossos inimigos, ao invés de querer nos vingar deles. Vai continuar exigindo que nós caminhemos 2 milhas quando nos exigirem 1, que nós deixemos a capa quando nos exigirem a túnica. Que nós atendamos e socorramos os nossos inimigos quando eles precisarem de nós. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Portanto, viver tranquilamente é viver na confiança e dependência de Deus e do poder de Deus, tanto individualmente quanto coletivamente. A ideia aqui, o apóstolo Paulo, ele estava acostumado com as cenas das arenas de luta. E ele está pensando aqui numa cena que acontecia com os gladiadores. Às vezes, para contentar o imperador, havia espetáculos no Coliseu e outros circos romanos, em que dezenas de gladiadores eram colocados numa arena e contra eles se soltavam feras, ou às vezes inimigos poderosos, para combater os gladiadores. Então esses gladiadores, eles se uniam no centro da arena, ficavam de costas um para os outros, formando ali um círculo, para combater esses inimigos. A vida deles dependia da sua união, da sua unidade, do seu esforço conjunto. E é essa figura que se usa aqui com relação a viver tranquilamente, porque depende de unidade, depende de união. Isso já foi dito antes. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, na medida em que o tempo avança, ela vai adquirindo união pelo poder do Espírito Santo, porque ela vai precisar de estar perfeitamente unida quando acontecer a grande apostasia e a manifestação do anticristo, do homem da iniquidade, segundo nós vamos ver na segunda carta aos Tessalonicenses.
E, de alguma maneira, Deus tem preparado em todos os tempos a sua igreja para esse desfecho. E nos nossos dias, claramente, essa preparação ela está sendo feita. Diante de todas as manifestações de ódio que nós estamos recebendo. Essa unidade, essa união, ela está sendo estabelecida de modo visível e nós precisamos orar para que ela aconteça de forma cada vez mais forte e precisamos trabalhar para isso, orando uns pelos outros, interessando-nos uns pelos outros. Mas além da harmonia, uma outra coisa que envolve a vida que agrada a Deus é a integridade. Aqui diz assim, versículo 12: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Esse viver com dignidade é viver de forma integral. Dignidade aqui é sinônimo de integridade. É aquela vida na qual não existe fingimento, na qual não existe dissimulação, na qual não existe hipocrisia. A Bíblia diz que o nosso amor deve ser sem hipocrisia, sem fingimento, sem dissimulação. O coração deve ser deve estar íntegro. Assim como Deus não aceita coração dividido, nós não podemos nos relacionarmos uns com os outros hipocritamente, sendo uma pessoa na frente e outra pessoa atrás. O mundo vive assim, a sociedade humana sem Deus vive assim. As pessoas fingem sinceridade, fingem amor, fingem honestidade. As pessoas, elas vivem umas diante das outras de uma forma e nas costas uns dos outros de outra forma. A gente vê isso de forma escancarada nas novelas. E é como as pessoas do mundo vivem. Mas a Bíblia exige que nós vivamos com dignidade, especialmente para com os de fora. Nós precisamos viver com dignidade para com os irmãos na fé e tendo cuidado de viver com dignidade mais ainda para com os que são de fora, porque eles estão nos observando o tempo todo. A Bíblia nos coloca como luz do mundo e sal da terra, tanto como padrão de comportamento para o mundo inteiro, como também de elemento que une, que estabelece coesão para uma vida melhor na sociedade. É a igreja de Deus na terra que mantém a vida na terra. Porque quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for retirada na volta de Cristo,
o mundo vai entrar em convulsão, instantaneamente. Assim que a igreja estiver sendo elevada para o encontro com o Senhor nos ares, o que está aqui embaixo vai entrar em convulsão. Não vai mais ter vida sobre a terra. O que mantém a vida na terra, o que mantém a coesão na terra, o que mantém a sociedade humana é a igreja. E é por isso que nós devemos viver com dignidade, com integridade ou integralidade. Viver de maneira verdadeira, viver em verdade. A dignidade, ela não pode conviver, por exemplo, com a mentira. A dignidade não pode viver com a hipocrisia, com a falsidade, com a dissimulação. Viver dignamente é viver na terra como se nós já estivéssemos no céu. A dignidade já está em nós, porque nós fomos feitos filhos de Deus. Isto é a mais alta dignidade que pode receber um ser humano. A Bíblia diz que nós somos reis. Somos um reino de sacerdotes, somos um reino de primogênitos de Deus. Somos um reino porque nós já estamos reinando com Cristo. A dignidade já está em nós. E a Bíblia requer que essa dignidade seja manifestada no viver de cada dia, perante todas as sociedades, perante todas as culturas, perante todas as nações, tribos e famílias da terra. Se nós vivermos assim, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não vamos precisar de mais nada. A palavra com que ele complementa esse texto é que de nada venhais a precisar. Isso não significa não ter falta de nada. Significa que nós vamos nos sentir realizados, satisfeitos, completos. Uma das maiores ansiedades do ser humano é se sentir realizado. A maior tristeza de um ser humano é morrer, é chegar no final da existência e constatar que não atingiu a sua realização como ser humano. E que agora não tem mais jeito. Mas a vida com dignidade, ela traz realização, ela traz satisfação, de tal maneira que a pessoa chega ao final da sua existência, ou a qualquer momento em que ela for chamada, ela possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é realização. E para isso é necessário que a dignidade seja a maneira como nós estamos vivendo diante de Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça e o poder
de no nosso dia a dia termos consciência de que a nossa vida está de fato agradando a Deus. Que o nosso viver tem esse objetivo de agradar a Deus e que a nossa consciência está tranquila diante de Deus com relação a esse alvo, a esse objetivo. A minha oração, o meu desejo é que cada um de nós aqui nesta manhã possa, dia após dia, estar vivendo para o inteiro agrado de Deus. Amém.